falar sobre o pecado. Qual o nível do pecado? É relativo, né? Tem momentos que a gente pensa, não estou pecando por pensar isso ou por falar. E o pecado é natural, todo ser humano comete pecado leve, pecado mais elevado, mas de alguma maneira torna-se um pecador porque ficou para ser. Todo ser humano é pecador, de alguma maneira está agindo e pensar algo indiferente contra alguém, de alguma maneira, às vezes você está fazendo orações e no meio das suas orações pensa em algumas pessoas para Deus ajudar através das suas orações, da família, amigos, seja qual for as pessoas. E naquele momento que você está fazendo as orações, o que acontece? Vem o pensamento de alguém que é Deus que coloca na sua mente. E você, nas suas orações, pensa, por que eu pensei nessa pessoa? Não gostei. Tudo rápido, o pensamento é muito um flash, é coisa de segundo. Aí, nas próprias orações, no seu sentido, não gostou de ter pensado naquela pessoa. É um pecado leve, mas é um pecado. A todo momento que a gente, ser humano, pensar em outra pessoa que pode ter causado algum problema na vida de cada um, mas o certo é o quê? Entregar a Deus. Deus é quem pode julgar, porque todos nessa terra será julgado de alguma maneira. E a gente tem eu tenho certeza que 80% do ser humano, depende da idade, é levado pela fé, pelas orações, pelo caminho de Deus, que Deus deixou para a gente seguir. Algumas pessoas jovens talvez nem imaginem que na Bíblia existe pecado. De alguma maneira, a gente que tem uma idade mais avançada do que os jovens, acontece o quê? Aconselho e diz, não faça isso, não pense assim, cada um no seu caminho, deixa essas pessoas de lado, viva o seu caminho. Aí se a gente falar que, de alguma maneira, aquilo que um jovem está falando não é pecado, ou que está fazendo não é um pecado, para alguns jovens não interessa mais. No nosso tempo, não. A gente era ensinado pelos avós, os pais, que existe o pecado, não pode. E o pecado é deixado por Deus, todo mundo sabe. É da natureza humana. A gente peca todos os dias. É como eu falei, pecados leves, não é já pesado em querer desejar algo tão ruim para cada pessoa que você ou cada um de nós não gostar. Coisa do passado, tem que deixar no passado, vamos viver o presente. Pedir a Deus muita paz e muita luz para seguir em frente com saúde e fé. E Deus concede as conquistas ao longo do tempo. A gente vai aprendendo a conquista em alguns valores e conquista de sabedoria, que
vale mais do que ter bens materiais. A sabedoria hoje é o importante para cada um ser humano que refletir o que Deus deixou para a gente seguir, cada missão que cada um de nós, ser humano, temos a seguir. Quando chegam com a meia-idade para frente, a gente vai sentindo que tem algo a mais, aprende mais. Quando a gente é jovem, todos cometem muitos erros, natural, mas poderia ter ouvido mais os pais, os avós, as pessoas que seguiam sempre um caminho mais seguro, uma religião tranquila, que de conhecimento, cada tempo a gente conhece mais, entende mais. Cabe a cada um de nós tentar sempre pensar o melhor para a gente, para si próprio, para a família e pessoas que já passou pelo tempo na nossa vida, não importa em que caminho está, o que importa é a gente entregar a Deus, que Deus ilumine o caminho de cada um, é o importante. Se a gente continuar pensando algo do passado que não foi bom, a gente só vai estar cometendo um pecado a mais. Nas orações, a gente tem que fazer o que? Sempre entregar a Deus, pedir que ajude. Se a pessoa tiver, a gente saber que as pessoas que por um tempo viveu próximo, a gente sabe que está no caminho errado, pedir a Deus que ilumine, que as pessoas voltem a entender que a vida não é à toa. Deus deixou para seguir a paz. O importante é isso. A gente tem que tentar evoluir. Eu não vou dizer que já evolui 100%, não, porque nas minhas orações acontece, já aconteceu, de pensar em uma pessoa que eu não gostei de ter pensado naquele momento que eu estava fazendo as minhas orações. Mas, assim mesmo, eu pergunto, oh, meu Deus, o que é isso? Por quê? Então, entrega a Deus, Deus tome conta. Isso é importante, cada um de nós. Cada momento que passa, a gente aprende mais. Isso é de todo ser humano. A pessoa pode estar com 90 anos hoje, se viver mais 5 ou 10 anos, vai aprender mais, vai entender mais. Todos pensam assim, se eu tivesse meus 20 anos, eu não faria o que eu fiz. Hoje eu penso melhor, entendo melhor, não faria nada de errado, e sim sempre algo bom, algo melhor. Mas é fase, todos nós temos a fase da idade, do pensamento, de sempre querer evoluir, e às vezes não é bem o que a gente quer quando chega numa meia-idade que pensa assim, eu pedi mais, queria mais, corri atrás de mais. Não, Deus dá o suficiente a todo mundo. E com o tempo pode dar mais. E o importante é a saúde que Deus lhe dá sempre. E é algum momento que cai na fraqueza de uma doença, mas Deus levanta. Deus fortalece você com sua fé, com a parte humana que você tem, porque todos nós temos o sentido de seguir melhor e entregar a Deus cada um desse caminho da terra, que existe várias formas de entendimento e um é sempre Deus cuidar de todos nós.